Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nesta noite para louvar, para adorar o Senhor. Muito bom estar aqui com os irmãos. Peço que, por favor, abram no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. A partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podem sentar-se. Inicio aqui essa palavra, a qual posso colocar como título Vigiai e subtítulo: leve azeite consigo. Seria muito injusto eu falar dessa palavra e não dizer que ela compõe o sermão profético de Jesus. O sermão profético que está nos 4 evangelhos, e cada um aborda de uma forma diferente. Aqui no Evangelho de Mateus temos 3 parábolas. No capítulo 24, que é onde começa o sermão profético, a parábola dos 2 servos. No capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E também, a partir do versículo 14, a parábola dos talentos. E aqui falaremos da parábola das 10 virgens. Antes de tudo, aqui no capítulo 24 de Mateus, no versículo 4, Jesus logo fala: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Logo mais à frente estarei repetindo esse versículo. E aqui estamos, no sermão profético que antecede o sacrifício de Cristo no Calvário. E se por acaso eu estiver pregando aqui no púlpito, neste púlpito, ou em qualquer púlpito, e eu não falar no sacrifício de Cristo, então não sou eu. Toda vez que eu tiver que pregar, eu vou falar do sacrifício de Cristo, vou falar da cruz, do verdadeiro sacrifício. Eu vou falar porque é por causa disso que aqui estamos. É por causa disso que podemos ser chamados de filhos de Deus. Por causa disso que eu estou aqui pregando. Então nunca deixarei de falar. Então já começo falando do sacrifício de Cristo. E então esse sermão profético antecede. E esse sermão profético, ele começa dizendo a respeito da queda de Jerusalém. Algo que espantava aqueles judeus quando ele falava que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra.
um templo tão fortalecido, tão bem trabalhado, e eles se espantavam. Mas como pode esse templo não vai ficar pedra sobre pedra? Ele falava da queda de Jerusalém, falava a respeito do fim dos tempos e de sua segunda vinda. E aqui vemos a situação, a parábola de 10 virgens, sendo que 5 são prudentes ou sábias, e 5 virgens loucas, ou insensatas, ou nécias, tolas. O que podemos concluir? 10 virgens, pessoas com pureza, pessoas separadas, diferentes. 10 crentes, todas elas crentes, mas só 5 conseguem participar das núpcias, das bodas do Cordeiro. Vemos aqui falando que as tolas ou loucas tomavam suas tolas e não levavam azeite consigo. O que vemos aqui é na parábola, por exemplo, dos 2 servos, havia um certo adiamento da preparação para a segunda vinda de Cristo. E aqui está ocorrendo algo diferente. Não é uma falta de, não é um adiamento, mas sim uma preparação errada para a volta de Cristo. O louco ou tolo, ele não reconhece que Jesus voltará num tempo em que não é aguardado, nem precedido de sinais visíveis e específicos. Porque conforme está lá em Lucas, vamos ler brevemente lá em Lucas, no capítulo 17. Lucas 17, 24 vai dizer: porque como o relâmpago ilumina desde uma parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. O que Jesus quer dizer com isso? Quando percebemos aqui, tanto as loucas quanto as prudentes são surpreendidas com a volta de Cristo. Então todos serão surpreendidos. Jesus fala lá no início do sermão profético: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Não devemos viver uma teologia de especulação, não devemos viver uma teologia de pavor, não devemos viver uma teologia de aposta. Quer ver como é que é hoje? Quer ver como é que é amanhã? Como é que é agora? Não é uma teologia de conversinha de bar. Jesus vai surpreender a todos na sua segunda vida. O que cabe a nós? Estarmos como essas virgens loucas, achando que Ele não vai voltar em qualquer tempo, mas que vai acontecer algo. Ele deixa bem claro: é de repente. Lá em Mateus 24, 36 vai dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Tal como ele fala aqui ainda no versículo 37, ele vai falar também lá em Lucas 17, no capítulo 17, ele diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebemos aqui que as 5 virgens tolas, elas não eram verdadeiros discípulos que perderam a salvação, mas eram falsos discípulos. Em Mateus 7, 21 vai falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de Deus. Nós vivemos pela graça, vivemos a graça,
mas a graça não anula em nós a responsabilidade de uma busca contínua, constante por salvação. Filipenses 2,12 vai dizer: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Não um temor negativo, um temor fatal, mas um temor, uma rejeição ao pecado, um total desprezo pelo pecado, um afastamento daquilo que é carnal, daquilo que é mundano, e com tremor. A partir do momento em que nos aproximamos das santas, das sagradas escrituras, nós ficamos constrangidos com o tamanho amor de Deus, ficamos constrangidos em quão falhos somos, ficamos constrangidos porque vemos nada somos e Deus nos ama. E no versículo 13 vai falar: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Reconhecermos que quando fazemos algo bom, que quando temos essa busca constante, é porque Deus opera em nós. Então, para que tenhamos essa busca, requer que tenhamos iniciativa, que tenhamos o coração aberto. Vemos aqui que a última coisa que essas virgens esperavam, todas elas, eu não diria nem só as tolas, mas também as sábias, a última coisa que todas esperavam é que o noivo voltasse, o esposo voltasse à meia-noite. Então tenham toda a certeza que ele voltará enquanto todos menos estiverem esperando. Por isso Jesus ele exorta no último versículo, aqui no 13, no último versículo que eu li: vigiai. Só para nós mencionarmos rapidamente, quando vemos aqui esposo, veremos aqui a divindade de Jesus, conforme está lá em Isaías 54:5, falando que o Senhor é como esposo. E aqui vemos a divindade de Jesus. E agora falamos das virgens tolas, falsos discípulos, aqueles que deixam de perseverar na expectativa pelo retorno de Jesus com vigilância constante. Mas e as sábias? O que elas levavam consigo? Azeite reserva. Como é isso? Por favor, vamos ler lá agora, muita atenção aqui, o que diz a profecia de Zacarias. A profecia de Zacarias, ali no capítulo 4. A profecia de Zacarias no capítulo 4. A partir do versículo 1 vai falar: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como ao homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. As virgens sábias, elas não vivem por força
nem por violência, mas sim pelo Espírito Santo. O que isso quer dizer? Para se chegar ao reino de Deus, não temos que ter poder aquisitivo, não temos que ter poder político. Para entrar no reino de Deus, devemos entrar como? Conforme fala aqui, pelo Espírito do Senhor, revestidos pelo teu Santo Espírito. Conforme vemos aqui, aqueles castiçais tinham lâmpadas, assim como levavam todas aquelas virgens, todas elas levavam lâmpadas. E para que essas lâmpadas funcionassem, precisava de azeite. O azeite era o que no mundo antigo? Ele era extraído da oliveira, tido como principal fonte de luz. As virgens aqui caminham em meio à escuridão, para ir de encontro ao esposo, porque à noite os servos do Senhor caminham em meio às trevas do mundo. E para caminhar em meio às trevas, o servo de Deus precisa andar na luz. E vemos aqui que o Senhor vai mostrar a Zacarias um manancial contínuo de azeite. E o Senhor deixa bem claro que é o seu Santo Espírito. Ele fala para Zorobabel. E quando Zacarias pergunta aqui, quem são esses dois ramos de oliveira? O Senhor vai dizer, no versículo 12, aqui no versículo 14: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor e de toda a terra. Resumindo, na profecia de Zacarias temos duas figuras, Zorobabel e Josué, que simbolizam ali aqueles dois ramos de oliveira. Zorobabel era herdeiro legítimo do trono de Davi. Zorobabel fez parte da linhagem de Jesus. Zorobabel não foi rei, ele foi um governador em Judá, mas tinha sua linhagem real. Zorobabel foi incumbido pelo Senhor de restaurar a casa do Senhor, restaurar o templo. E assim Zorobabel prefigurava Jesus e ao mesmo tempo apontava para Jesus. Lá na profecia de Ageu, no capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 9, vai falar que a glória desta última casa será melhor que a da primeira. Ele fala diretamente do Senhor Jesus. Vemos a figura de Josué, sumo sacerdote, também incumbido de uma missão importantíssima: restaurar a verdadeira adoração. Josué também prefigurava Jesus, também apontava para Jesus. Duas oliveiras, os dois ministérios de Jesus: o ministério real, o ministério sacerdotal. Do ministério real e do ministério sacerdotal de Jesus provém um manancial contínuo de azeite, o Espírito Santo de Deus. Se formos examinar lá em João, no capítulo 14, João capítulo 14, aqui a partir do versículo 16, o Senhor Jesus vai falar: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Aqui vemos o azeite que as virgens sábias levavam, vai simbolizar a graça e a presença do Espírito Santo no servo do Senhor, no verdadeiro servo do Senhor. O verdadeiro servo do Senhor, ele vai seguir os passos de Jesus. Jesus, ele fala aqui mesmo, né, no Evangelho: eu sou a luz do mundo, aquele que me anda não andará nas trevas. Jesus exorta também, lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Ele nos incumbe de uma responsabilidade, de ser luz, e ao seguir os seus passos, não andaremos nas trevas. Jesus promete o Consolador. Hoje em dia não temos aqui a presença de Jesus como ele estava ali com os apóstolos. O Senhor Jesus está com o seu corpo glorificado agora lá nos céus, mas podemos sentir a presença do Senhor Jesus aqui nessa noite, por meio do Consolador, por meio do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus fala aqui o Consolador, a palavra grega usada é Paráclito. Paráclito, que quer dizer aquele que está ao lado, aquele que colabora, aquele que ajuda. Jesus vai falar o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. E quais são os efeitos do Espírito em nós? O que ele faz conosco? Em Romanos capítulo 8, ali no versículo 15, vai dizer o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por meio desse Espírito, nos reconhecemos filhos de Deus. Não temos mais aquele espírito de escravidão. O Espírito Consolador produz um outro efeito em nós. Ali no versículo 18 vai dizer, aqui ainda em Romanos 8, versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O Espírito Santo de Deus, a obra dele é excelente, a obra dele é tremenda. Nós vimos aqui em Zacarias que não é por força nem por violência. O Espírito Santo de Deus, ele não acusa ninguém. Conforme vimos, ele consola. O Espírito Santo de Deus, ele cria uma alegria tamanha em nós, que nós ficamos como ficou Estevão ali, sendo apedrejado e sentindo ali a glória de Deus, tendo a certeza da sua salvação. O Espírito Santo de Deus, ele cria em nós aquela alegria, conforme está lá em Atos 12, uma alegria tamanha, que as pessoas diziam que aqueles apóstolos, aqueles servos do Senhor, estavam sob efeito do mosto, do vinho doce. Mas não, aquelas pessoas estavam felizes, repletas da glória de Deus, de uma glória, de uma alegria, aliás, uma alegria contagiante. Mas como podemos buscar mais azeite, trazer azeite em reserva? Como podemos ouvir a voz do Espírito Santo do Senhor? Como podemos buscar essa revelação divina? Como? Vamos abrir aqui no Salmo 119. Salmo 119, tão conhecido. Ali a partir do versículo 1 vai falar: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam
na lei do Senhor. E no versículo 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que buscam com todo o coração. Buscando o Senhor através de seus mandamentos, buscando o Senhor os seus testemunhos na sua lei, buscando o Senhor pela sua palavra. Se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, Bíblia. A Bíblia, nela não está contida a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor, ela é a palavra de Deus. Então, se você quer revelação, vem para a Bíblia. Quer saber do futuro? Vem para a Bíblia. Enquanto o mundo vai falar, nós estamos perdidos, o crente vai dizer: estamos salvos. Eu estou salvo, eu estou remido, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro. Prosseguindo aqui no Salmo 119, no versículo 9, vai falar: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. No versículo 25: a minha alma está abatida até o pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor vivifica. No versículo 81, ainda do Salmo 119, vai dizer: desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. E é claro que eu não posso esquecer do versículo 105, que vai dizer: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Quer levar azeite consigo? Quer ter um reservatório de azeite? Bíblia. Busque a palavra de Deus. Não posso deixar de ler aqui em 2 Timóteo, ali no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ali no versículo 16, que fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda escritura é inspirada. Então, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo, é só recorrer à palavra do Senhor. Aqui está a voz do Espírito Santo. Vamos mais à frente. Nós percebemos então a situação do mundo. Um mundo que não conhece o Espírito Santo do Senhor. Por quê? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, vai falar: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo não guarda, não busca a palavra de Deus. Mas se eu sou cristão, se eu sou crente, por que eu não leio a palavra? Por que eu não busco? Cadê o meu devocional? Onde é que está a minha leitura devocional? Onde que está o meu estudo da palavra? Por que será que eu não frequento mais a EBD? Por quê? Por que será que eu estou perdendo o meu amor pela palavra do Senhor? Estou perdendo minha intimidade, minha conexão, meu elo? Por que será? Meus irmãos, vida de crente sem Bíblia não dá, não existe. Isso aqui faz parte da nossa vida, é o nosso manual de instrução, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo. Por quê? Por que é tão difícil assim? Porque eu não tenho dedicado mais o meu tempo à palavra do Senhor. Havia um grande pregador que dizia: dê como perdido o dia em que você não meditar na palavra do Senhor. Então, se você quer ter um azeite na reserva, busque mais a palavra do Senhor. Busque ouvir a voz do Senhor. E uma coisa importante que o Senhor vai falar lá na oração do Pai Nosso, está lá no início do Evangelho de Mateus, que foi cantado aqui. Ele vai dizer na terceira frase:
venha a nós o teu reino. Deve arder no coração do crente, o desejo pela vinda do reino do Senhor, o desejo pela vinda de Jesus. Tanto as virgens tolas como as sábias serão surpreendidas pela vinda do Senhor Jesus, mas somente as sábias se alegrarão, porque as tolas passarão por um processo tão difícil e tão doloroso. Lembramos do que diz lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Sabemos que a busca pela salvação é constante, é contínua. E nesse contínuo, nesse caminho, está aí a vinda de Cristo. Sabemos que as expectativas começaram bem antes de nós. Lá em Atos, no capítulo 3, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19, vai dizer o seguinte: Atos, capítulo 3, versículo 19, vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Sabemos que aqui, há muito tempo atrás, começa o fim desta era. Já aqueles apóstolos já esperavam a volta do Senhor Jesus, porque no momento aqui, no primeiro capítulo de Atos, aqueles anjos que estavam ali junto com os apóstolos e viam Jesus subir aos céus, eles falavam: esse mesmo Jesus que sobe aos céus, vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer também. Então ali já era esperada a volta de Jesus. E o que eu digo nesta noite, você que está aqui, alegre-se, porque ora vem Senhor Jesus. Alegre-se, porque somos a geração que até agora está mais próxima da vinda do Senhor Jesus. E que a igreja possa cantar nesta noite: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Oh glória! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar,
para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Novamente, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.